Aparecido, como é que era a sua vida antes de você conhecer Jesus? Olha, a minha vida antes de conhecer Jesus, minha vida era uma vida fracassada, né? Porque antes de eu conhecer Jesus, eu vivi muito tempo na rua. Através do alcoolismo, tudo, eu passei a ser mendigo de rua. Eu fiquei 3 anos na rua. Durante esses 3 anos, a gente não tinha nada, né? A não ser comer comida do lixo, pedir nas casas e assim por diante. Era uma vida muito sofrida, né? Só que a partir do dia que eu conheci a Deus, conheci a Jesus, a minha vida mudou muito. Porque hoje eu sinto a presença de Deus na minha vida. Hoje eu tenho assim uma direção daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu quero. Minha vida durante esse tempo, já faz 6 anos que estou na igreja, minha vida mudou muito. Por isso hoje eu me sinto um homem honrado. E quando você estava na rua, como é que você fazia para se virar? Como é que era o seu dia a dia? Então, quando eu estava na rua, e eu tinha mais amigos também na rua, a gente, para se manter ali na rua, a gente pedia nas casas comida, a gente pedia roupa, e para que a gente doblasse o frio à noite, que era muito frio, e não tinha lugar para dormir em qualquer lugar, a gente vivia no alcoolismo, né? Na pinga. Chegava a tomar quantos litros por dia? Olha, eu cheguei a tomar 2 litros de pinga por dia, porque na época que eu estava na rua, eu sempre carregava uma garrafa de pinga dentro da calça, né? Eu sempre, quando eu saía na rua, já pegava minha garrafa de pinga aqui na cintura, e ali, se dava fome, eu bebia pinga, se dava sede, eu bebia pinga, se dava fome, meu negócio era pinga, né? E depois que eu vim para a igreja, graças a Deus, hoje eu não bebo, hoje eu tenho um lugar para me morar, hoje eu tenho uma vida assim, uma vida que eu sempre sonhei em ter um dia. Quero ter Deus em primeiro lugar no meu coração, que eu era uma pessoa muito rebelde, né? Eu não tinha dó nem de mim mesmo. E o que identificava, como é que você identificou essa sua rebeldia? O que você fazia nessa rebeldia? Era assim, né? Porque eu era uma pessoa que como eu era usado pelo maligno, eu era uma pessoa de repente. Talvez eu podia estar com uma amiga ali e eu estava tratando ele muito bem, mas num de repente eu virava tudo o contrário, eu já era inimigo dele. Outra pessoa. Eu já me transformava. Aquela pessoa que estava na minha companhia, que eu tratava bem, levava para lá, para cá junto comigo, de repente eu virava contra aquela pessoa. E na rua acabei levando facada, já tomei pinga de cemitério e assim por diante. Era uma vida... Mas como é que era? Vocês entravam dentro dos túmulos, abriam os túmulos? Como é que vocês pegavam? Não, porque na época que eu estava na rua, eu tinha uma parceria com outros moradores de rua. Então, na sexta-feira, como tem os trabalhos no cemitério, então a gente ia no cemitério e pegava aquelas bebidas. A gente até chegava ali, eu lembro que era o meu amigo que pedia, mas eu estava junto. Ele chegava e falava pro pai de santo, falava: pô, o senhor não dá uma pinga para nós aí? Eu lembro que o pai de santo ainda falava, né? Falava assim: ó, você pega, mas pega a Vila Velha, né? Que ali tinha uísque, tinha vodka, tinha tudo que era melhor, né? Mas como a gente estava ali pedindo, ele mandava pegar aquelas bebidas mais baratas, né? Que a bebida mais nobre seria as mais nobres eles usavam lá para os trabalhos deles de macumba, que creio eu que era para os inimigos, né? Que era para o diabo, para as pessoas... Para quem eles faziam as oferendas. Que faziam as oferendas, então a gente não podia mexer. Tanto que tinha ali outras pessoas que pegavam ali aquelas carne classificada, né? Que é picanha, né? Que o diabo só gosta de coisa boa, né? E pegava aquelas picanhas plastificadas, aí a gente levava para lá de fora do cemitério e fazia ali, assava ela ali fora e tomava com a própria pinga que a gente pegava lá dentro. E todo esse alimento seria consagrado, seria um alimento consagrado um trabalho de esse elemento ali, portanto, que quando pegasse, não podia ser pego ele antes que eles fizessem o trabalho deles, entendeu? Ali a gente podia pegar aquilo, mas depois do trabalho pronto, aí sim eles davam pra gente. Mas já tinha feito a oferenda deles lá, né? Do jeito deles, que eu não entendo muito, né? E a gente saía e bebia aquela pinga, comia aquilo, e depois a gente ia dormir numa casa velha, ou outras vezes na rua, e assim por diante. E aquela vida sofrida, vida
inferno mesmo, né? A vida de mendigo. E quando você estava na rua, o que passava pela sua cabeça? O que você pensava quando você ia dormir? O que passava durante esse momento que você teve na rua, na sua cabeça? Olha, eu na rua, a minha cabeça girava como um computador. Que a minha cabeça filmava muitas coisas num só segundo. E eu não sabia divulgar bem o que eu queria. Eu tinha um sonho, né? Tinha um sonho, porque sempre eu via as pessoas evangélicas passando na rua, pessoa bem vestida, pessoas de carro. Então, por mais que eu estava com aquele problema daquela ruindade, aquele nervosismo por dentro, que eu creio, que eu sei que não era de Deus, mas eu tinha um sonho na minha vida, que era de um dia ser uma pessoa como eu sou hoje, uma pessoa bem vista pelo povo, uma pessoa respeitada como um ser humano, que eu não era respeitado como ser humano. Aliás, não só eu, todos que moram na rua, eles são as pessoas assim, que o povo leva eles como se fosse pior do que um cachorro, né? Porque muitas das vezes você tem que pedir um prato de comida. E muitas das vezes você não está em condições de entrar num ambiente para pedir um prato de comida. E muitas das vezes eu fui fazer isso, pedir um prato de comida, eu fui esbarrado na porta. Ô, sai para lá, meu, você está fedendo, você vai estragar o ambiente aqui. O que você quer? Eu falo, não, a gente só quer um prato de comida, uma marmiteca, a gente está com fome. E muitas das vezes falava, arruma comida para esse peão aqui. Outros tratavam de outras maneiras, né? Porque assim como tinha aquelas pessoas que via a gente como animal, tinha outras pessoas que via a gente como um ser humano e acabava ajudando. E como que você encontrou a igreja? Qual foi o caminho para você chegar até a igreja? Olha, para ser sincero, para mim chegar até a Deus, eu levei vários tombos. Só que num desses tombos, até hoje eu agradeço a Deus pelo esse último tombo. Porque foi a vez que eu caí para que Deus pudesse me levantar pela última vez. Porque eu lembro que já estava na rua há 3 anos, né? Já morava na rua há 3 anos. Aí estava eu e mais uns amigos meus. Aí passou uma pessoa que era da igreja bíblica, pessoa que era servo da igreja, que eu estou até hoje, né? E essa pessoa fez um convite para mim vir para a igreja. Fez um convite para mim para a igreja. A primeira vez eu ainda falei que ia, mas eu ainda tentei tirar um dinheiro dele, né, para comprar pinga, porque como que ia dormir sem pinga, né? E um frio. Aí essa pessoa, eu não lembro, mas acho que ele me deu R$1 ainda na época e fez o convite. Eu não fui. Aí passou uns dias, ele tornou me chamar, chamou umas 2, 3 vezes e eu não ia. Aí um dia eu estava dentro de uma casa velha, né, dormindo, que a turma fala mocó, né? Aí estava dentro do mocó, essa pessoa veio e por cima do muro ele me chamou. E eu ainda escondi para não ir, né? Falei, que esse cara fica enchendo o saco, meu, que crente chato, esse crente. Né? Aí tudo bem, ele foi embora. Aí na próxima vez que ele me chamou, eu fui até a igreja bíblica, né? Aí fui com ele, cheguei lá, eu tudo sujo, fedendo, não queria entrar. Ele falou, não, irmão, vem como está, que Deus vai mudar a sua vida e tal. E eu até querendo ir, né? Mas pensando na pinga, né? Porque o diabo, Deus tenta de um lado e ele tenta do outro. Porque muita gente fala que o diabo não tem força, mas o diabo também tem seus poderes. Desde quando nós não tiver fé em Deus, o diabo vai agir, porque ele também tem poder. Porque Deus tem o poder do bem e ele tem o poder do mal. Só que ele não pode com o poder de Deus. E foi aonde que eu fiquei nessa igreja. E esse irmão da igreja, né? Ele ainda, eu lembro que, não sei se ele lembra, né? Que era o Leandro, ele levou eu até na casa dele. Só que no meio da estrada tinha uma linha de trem, sabe? Eu não sei se foi inimigo, eu falei, Leandro, eu não sabia, agora, hoje eu sei que ele é o Leandro, é da igreja, pessoa muito abençoada. Mas aí ele falou, vamos lá em casa que eu vou arrumar a calça para você. Aí eu falei, eu vou aqui na linha do trem, né? Vou aqui na linha do trem, você vai lá que... Aí esse menino foi na casa dele, foi para buscar roupa. E nisso, eu saí lá de baixo da linha do trem, aí eu ouvi muitas vozes, sabe? Eu ouvi o tranca-rua falar comigo, o diabo falava, você não vai, cidadão, você não vai conseguir, você já é meu, você não vai, né? Você não vai ser crente, você já é meu, faz 10 anos que eu estou à sua procura. E nisso eu me perdi do rapaz, que era o Leandro, que foi na cadeira, eu voltei para a igreja.
e a ponte balançava assim, né, para mim não voltar. Aí eu voltei para a igreja, eu lembro que eu cheguei dentro da igreja, a igreja lotada de gente. Cheguei e fui falar com o pastor, e o pastor veio falar comigo. Aí depois chegou o rapaz, o Leandro, lá da igreja, vestia aquela roupa, e eu fiquei ali na igreja. E para falar a realidade, a partir daquele dia, que eu não esqueço até hoje o dia, eu lembro que foi dia 14 de fevereiro de 2003. A partir daquele dia, pela honra e as graças de Deus, hoje eu tenho orgulho de falar. Hoje eu tenho orgulho de ser o que eu sou. Porque tudo aquilo que eu queria receber de Deus, que eu sonhava em ter de Deus, e o diabo sempre armando laços na minha vida, hoje eu tenho. Hoje eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho, Deus me deu a profissão, sou um pedreiro profissional, sou azulejista, centro de porcelanato, pago aluguel, mas todo mês eu tenho o dinheiro do meu aluguel, tenho minhas coisinhas tudo certinho, porque além de tudo Deus não prometeu riqueza, né? Deus prometeu vida e vida em abundância. Hoje eu tenho o meu carrinho, graças a Deus, e tenho a minha vida, assim como todos veem, né? Sou uma pessoa feliz. Por isso hoje eu oro para aqueles que também estão passando por aquilo que eu passei. Porque eu creio que através daquilo que eu passei, hoje eu tenho algo dentro de mim que eu posso passar para aquelas pessoas. E só existe uma coisa no mundo, que pinga não cuida de ninguém na rua, cigarro não cuida de ninguém na rua, droga não cuida de ninguém na rua, mulher de rua não traz felicidade, porque a única felicidade, ela só vem de Deus. Porque a partir da hora que eu passei a amar, a dar valor a Deus, hoje Deus me deu tudo que eu queria. Deus me deu tudo que eu queria, porque muitas coisas que eu não tenho, Deus já me deu. É questão que é do tempo de Deus. E eu sempre tive uma coisa comigo. Eu vivo pelo tempo de Deus. Tudo que eu sonho, eu sei que um dia eu vou ter. Porque no tempo de Deus vai chegar. Porque chegou uma coisa melhor para mim, que era a minha salvação. Eu me estar desse jeito aqui, um mendigo, que andava com um saco nas costas, comendo comida do lixo. Eu lembro uma vez, nós pedimos um frango no açougue, o cara deu frango. Quando nós chegou lá, que foi tirar o frango do prato, o frango estava azul, fedendo, né? Aí você vê como que é desvalorizado a pessoa quando ele é usado pelo diabo. Por isso hoje eu agradeço a Deus e creio que quem tiver fé e quem ouvir o que eu estou falando aqui e ele entender que o que eu estou falando vem de Deus, ele pode estar debaixo da ponte, ele pode estar com AIDS, com câncer, com o que for. Se ele tiver a fé que eu tive, um dia ele vai estar aqui. Ele não vai estar no meu lugar, mas ele também vai ter um lugar aqui para falar o que eu estou falando e agradecer a Deus ao mesmo tempo. Amém. E hoje você é um obreiro na casa de Deus. Graças a Deus eu fiquei um ano, a igreja me ajudou muito também, eu morei 4 anos, né, assim que a igreja me deu ajuda, não de dinheiro, não de nada, mas ela me deu um lugarzinho para me morar, foram fazer visita, oração para mim, e hoje eu sou diácono na igreja, hoje eu aprendi a respeitar. Eu sei que muitas das vezes a gente ainda passa por algumas coisas, né? Mas isso aí é bíblico, né? Isso é bíblico, porque Deus também tem que testar a fé da gente, né? Muitas das vezes a gente acha que tudo está bem, a gente quer ir muito lá na frente, aí Deus solta um pouquinho, quando Deus vê que você vai cair, Deus fala, ó, é lá que eu te ponhei, e foi de lá que eu te tirei. Então é na onde que isso me amarra aos pés de Jesus. Eu não sei mais sair disso aí. E os planos futuros? Os meus planos futuros dependem de Deus, só que ao mesmo tempo depende de mim. Enquanto eles depender de Deus e depender de mim, eu tenho muita fé em Deus, que coisas maiores eu vou alcançar. Nem que seja o maior, talvez, tirar aqueles que estão lá no lugar que eu fiquei um dia. Porque só de eu conseguir isso, na posição que eu estou hoje, acho que se eu conseguir trazer 2 ou 3 pessoas debaixo da ponte, lá do cemitério, de alguns lugares que eu já passei, isso já é uma grandeza na minha vida, porque Deus me transformou de um lago de fogo em um lago de ouro.